ainda, agora foi. Dos objetivos e atribuições. Olha, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, é que saber as atribuições e saber os objetivos do SUS é fundamental. É muito importante, porque com certeza, isso é uma questão, uma parte da lei que é muito visado. Saber os objetivos, saber quais são as atribuições do SUS, né? E eles são teóricos, né? Todas as vezes que você observar um trabalho, uma lei, né? Esses trabalhos de conclusão de curso, e você observar a palavra objetivo, né? Objetivo normalmente são coisas que a gente ainda não alcançou, né? Coisas que a gente quer alcançar, coisas que a gente quer chegar lá, né? Por exemplo, eu lembro dos objetivos da República Federativa do Brasil, da Constituição, que é construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a fome e a pobreza e a marginalização, né? São coisas que estão no verbo do futuro, coisas que a gente quer alcançar. E não é diferente aqui no SUS, né, na Lei 8080. Se você notar, a gente só mudou a entonação do verbo, mas ainda na verdade, era um verbo, agora é um substantivo, né? Quais são os objetivos? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Ou seja, a gente quer fazer, são coisas que a gente ainda não fez, mas a gente quer continuar fazendo, né? Coisas que a gente quer construir. Olha, 2, a formulação de política de saúde destinada a promover dos campos econômicos e social a observância do disposto 1 e 2, né, desta lei, do parágrafo 1º e do artigo 2 desta lei. Então, a formulação. 3. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização das ações assistenciais e das atividades. Né? O que pode acontecer? Como é que a banca, se ela for muito maldosa, ela pode fazer com vocês? Ela pode trocar esse substantivo aqui e colocar um verbo no lugar. Né? E aí não muda nada, continua a mesma coisa. O que ela mudou foi só a escrita, mas basicamente a ideia se manteve. Por exemplo, vamos pegar um aqui, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Como é que essa questão poderia vir com a banca muito maldosa? Ela poderia colocar assim, identificar e divulgar os fatores condicionantes da saúde. Mudou nada, é a mesma coisa. A diferença é que ela só mudou o verbo ali, né? Eu já vi concurso fazer esse tipo de coisa, né? Para tentar enganar o candidato. Vamos lá. A prova Prefeitura de Bauru 2021, prova para médico, são objetivos do Sistema Público de Saúde. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, a chamada ProProRé, né, da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas, até aqui tudo certo. A averiguação sanitária das fronteiras por terra, mar e ar. Isso aqui é da vigilância sanitária, mas vamos ver. Definir política de saúde, sociais e de saneamento básico de acordo com as necessidades e recursos da União. Ficou estranho esse final, porque não é só a União que faz isso, né? O Estado também faz, o município faz, os estados, eles fazem até o acompanhamento de terra, mar e ar de modo complementar, né? Uma função da União, mas o Estado também participa disso, então essa questão para mim está muito estranha. Vamos ver a B. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos, a fiscalização de planos, seguros e convênios de saúde e a formação de recursos humanos na área da saúde. Isso que para mim parece que bate bem, né? A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social, que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, a fiscalização de planos, seguros e convênios de saúde. Acho que vai bem certinho. Vamos ver as outras. A averiguação sanitária, de fronteiras por terra, mar e ar, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas, a formação de recursos humanos na área da saúde. A letra D, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes de saúde, vai certinho com a lei. A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, ok. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, ok. Com a realização integrada de ações de assistências. É isso, né? É isso, letra D. Foi essa correta. Só voltando aqui, que eu quero falar uma coisa com vocês, que é muito, muito, muito importante. Eu acho que vou até... Não, eu vou manter a tela, que eu acho que tem mais questões aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Galera, é o seguinte.
essa parte a gente vai ver mais à frente, mas eu acho que talvez seja importante falar. A gente teve, né, todo mundo sabe, todo mundo passou por isso, nos últimos 2 anos, a gente teve um sério problema que foi o Covid, né? O Covid ele foi um sério problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo. Na China foi um problema muito sério, a Índia, a Coreia do Norte está sofrendo até hoje com o Covid, enfim, no mundo inteiro a gente teve o problema do Covid. E eu lembro muito bem dessa época porque eu estava trabalhando em UTI, na época eu estava trabalhando em uma UTI e um pronto-socorro, eu estava trabalhando em 2 hospitais, e eu senti os efeitos disso, a gente passou muitas dificuldades, a falta de recursos, enfim. E nessa época eu lembro, né, assim que eu entrei no hospital, que a gente estava correndo atrás das vacinas, né? As vacinas seriam a bala de prata, né? Que seria o que viria para resolver o problema do Covid, como de fato foi. Ajudou muito a diminuir, pelo menos as mortes, né? A gente sabe que a infecciosidade, né? A quantidade de pessoas contaminadas hoje continua muito altas, mas as pessoas hoje resistem bem à doença, né? A doença está circulando de um modo muito rápido no meio da nossa sociedade, continua circulando, mas hoje as pessoas sentem sintomas leves. Mas na época, a vacina ela precisava ser desenvolvida da forma mais rápida possível. Nesse momento da pandemia, eu lembro muito bem também que eu estava muito preocupado com essa vacina, porque uma vacina, desenvolver uma vacina, a cura de uma doença, demora mais ou menos 10 anos, né? Entre pesquisas, estudo randomizado, testes em animais, teste de animais de grande porte, teste no grupo randomizado, que é um grupo pequeno, e depois um teste na população geral, que é a fase 4 da vacina. Tudo isso leva tempo, leva dinheiro e riscos, né? Os riscos, a gente não sabe o que vai acontecer. No final das contas, todo mundo tomou vacina, mas a gente não sabe o que isso pode causar daqui a 20 anos, né? Daqui a 30 anos, porque não teve um estudo alargado, assim. Foi uma coisa meio que feita muito rápida, que a gente talvez acelerou algumas etapas, né? Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando isso agora? Por um motivo muito simples. Tudo que o Estado vai fazer, tudo que o município vai fazer, tudo que a União vai fazer, tem que estar na lei. Tem que estar na lei. E tudo que está na lei, né, tem que ser aprovado, né? Então, o governo não pode, com exceção de decretos e portarias, mas aí é já de coisas que já foram aprovadas, o governo não pode tirar isso do bolso de uma hora para outra e dizer, ó, a partir de agora vai ser assim, coloca aí no papel. Tem que ter uma aprovação. E eu lembro que a aprovação foi muito célere. Por que eu estou falando isso? O Brasil, nessa época, aprovou uma emenda constitucional, rapidamente, né, uma mudança na Lei 8080 também, de mandar o nosso material genético para o exterior. Né, mandar o nosso material genético para o exterior. E aí eu lembro que a redação, e a gente vai chegar nessa redação ainda, mas me deu vontade de contar essa história para vocês agora. A redação fala que em situações de epidemia ou situações graves de saúde, o governo ele tem o direito, ele tem essa capacidade, essa condição de mandar o nosso material genético para o exterior. Para quê, Wender? Por que ele vai mandar o nosso material genético para o exterior? Cara, para desenvolver vacina. Né? Existia uma grande preocupação na época do Covid, né, com as subvariantes do Covid, se a vacina que era utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, iria servir aqui no Brasil, porque era subvariantes diferentes. Né? O Covid que era na China era se adaptou ao clima lá, se adaptou aos hábitos da população. O vírus lá da Índia era outro, se adaptou aos hábitos da população, aquelas condições climáticas, e o do Brasil era outro. Né? Então, por isso que existe vacinas que foram aplicadas logo de cara e outras que tiveram que demorar bastante. Né? Então, durante esse momento de pesquisa, né, tiveram que aprovar essa lei para que a gente pegasse as nossas subvariantes e comparasse com as dos outros, que testassem as vacinas que poderiam funcionar com a gente. Né? Então, isso pode cair em concurso? Cara, sempre pode. Essas novidades, essas alterações, elas podem cair no concurso sim. Elas podem cair porque são coisas que muitas das vezes a gente passa batido, ou muitas vezes as pessoas que estão começando a estudar agora não conhecem, não sabem, não ouviram falar, não passaram por isso. Então pode ser que as pessoas passem batido. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa alteração, talvez, e depois aquela alteração do sistema de saúde dos indígenas, que a gente vai falar também, foi as alterações mais sensíveis dessa lei. Era o mais palpável. É o que foi uma mudança assim mais que mais chamou a atenção. E por isso mesmo que eu estou falando, para prestar atenção nisso. Isso pode cair no concurso. Por exemplo, empresa estrangeira ela não pode atuar no Brasil.
a menos que seja em comunhão com o Ministério da Saúde, por um caso de pandemia, por exemplo. Uma questão de concurso pode vir assim, e eu não marco errado, uma questão dessa eu vou colocar como certa, tá? Apesar da gente ter legislações divergentes, né, a doutrina ela fala uma coisa, estudiosos, sanitaristas falam outro, a gente tem que seguir para o que está na lei, para não errar essas questões que vão colocar a gente dentro do concurso, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Prova CESP 2010 da ABIN, né? Olha, super concurso, né? Agência Brasileira de Inteligência, um ótimo concurso, paga-se muito bem. Oficial técnico de inteligência, área de serviço social. Com relação às políticas de saúde, julgue os próximos itens. Um dos objetivos do SUS é proporcionar, olha o verbo aqui, né? Proporcionar. Lembra que eu falei para vocês que lá estava substantivado o verbo, né? E aqui ele veio no verbo como é que é o nome? No particípio, né? Quando ele vem com R no final, né? Proporcionar assistência às pessoas por intermédio, não é particípio, eu esqueci o nome, meu Deus. As pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação de saúde, ok? Com a realização cooperada das ações assistenciais e das atividades preventivas, né? Com a realização cooperada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Ficou estranho, né? Não ficou estranho isso daqui no final, né? Porque, ó, um dos objetivos do SUS é proporcionar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde. Ficou faltando a proteção, né? É promoção, proteção e recuperação, chamado ProProRé, né? Então ele engoliu palavra aqui, quase que a gente passa batido. Eu marcaria errado porque a lei mesmo, como é uma questão do CESP, o CESP ele vem em letra de lei, eu marcaria errado porque ficou meio estranho ali no começo. Mas essa parte de proporcionar, e naquilo que eu falei para vocês da substantivação da palavra, ele poderia dar uma confundida um pouquinho aqui, mas engoliu palavras, né? Lembrar do ProProRé, promoção, proteção e recuperação. Certo? Vamos lá, artigo 6. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, né? Quais são que estão incluídas ainda? A execução de ações da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da saúde do trabalhador e da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. A gente tem que parar para falar muito disso daqui. Isso daqui é muito importante. Qual é? A gente já começa perguntando assim, ó. Qual é, basicamente, a diferença da vigilância sanitária para a vigilância epidemiológica? Cara, a diferença é o seguinte. A vigilância sanitária, ela vai fiscalizar tudo que é fabricado. Tudo que é fabricado, reembalado, extraído, distribuído. A vigilância sanitária, ela vai ficar por conta disso. Principalmente porque também vai ficar de olho, ela também vai ficar de olho nessas raízes medicinais que é utilizada, na forma como é feita, né, para ver se não teve contaminação e principalmente, agora que eu lembrei que eu ia falar, principalmente esses produtos de maquiagem, né, esses produtos estéticos que as mulheres usam aí, né. Eu posso falar aqui uma centena de casos que a gente teve consequências muito sérias por conta do uso de produtos de beleza, né? Eu posso falar um monte aqui. Por exemplo, você sabia que o batom que as mulheres usam, né? Aquele batom que dá tonalidade aos lábios das mulheres, ele é feito com mercúrio, que é um metal pesado, e ao longo do tempo ele pode ele pode se acumular no tecido, né, dentro da pessoa e virar um câncer, pode virar um câncer, né? Calcula-se mais ou menos que durante uma vida uma mulher vai consumir 2,5 kg de batom, porque ela passa batom, ela bebe água, batom entra, ela come alguma coisa, batom vai, né? Ela beija, então ela come um pouco do batom também. Quando é criança, então ela praticamente come batom. E isso vai se acumulando, é um metal pesado, ele não sai do seu organismo. E isso vai ficar dentro de você pro resto da vida, né? Existem esses produtos que é utilizado nos cílios das mulheres, não é isso? Que elas utilizam nos cílios, né? Que é para dar um olhar mais profundo, né? E isso também é de alto risco, né? Se você parar para pensar, tá tocando o globo ocular, né? E pode provocar cegueira, dependendo do material que é produzido, né? Então, como uma coisa vai puxando a outra.
Existe uma lei que é 8.072 de 90. A lei 8.072 de 90 é a lei que trata dos crimes hediondos. Olha só o que eu estou falando, isso é muito sério. Eu estou falando uma coisa muito importante. A lei 8.072, ela trata dos crimes hediondos. E lá no rol de crimes hediondos, aqueles crimes que a pena é majorada, ou seja, a pena tem que ser mais pesada para as pessoas não fazerem aquilo, está a adulteração e fraude de produtos estéticos. Gente, olha, para pensar, né? Tá ali no mesmo rol de assassinato, de terrorismo, tá lá adulteração de produtos estéticos. Por quê? Porque os produtos estéticos, eles são usados em cavidades, né? É o produto que é usado no olho, é o produto que é colocado na boca, né? É colocado direto na pele, gente. Olha o risco disso. Então, se tem uma adulteração, né? Tem a fiscalização da Anvisa para fazer a liberação desse produto, né? Uma pesquisa muito, muito séria que é feita. Se tem uma adulteração, a Anvisa já não tem mais controle daquele produto. E as pessoas vão utilizar isso à torta e à esquerda, né? Eu posso falar de um caso agora que aconteceu, se eu não estiver enganado, no Paraná, de uma mulher que ela fez uso de ervas, né, ervas medicinais. Essas ervas não eram supervisionadas pela Anvisa e ela morreu, ela deu insuficiência hepática, né, um acúmulo de toxinas no fígado e essa mulher faleceu. Gente, isso é muito sério, né? Essas coisas, elas não são brincadeiras, elas têm que ser, tem que ter um controle muito grande sobre isso, né? Então, olha a importância da vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica ela vai pesquisar doenças, tá? Ela vai pesquisar doenças, as epidemias, as pandemias, né? Todas essas mias aí, ela vai pesquisar. Eu posso falar, né? Eu posso falar o seguinte: quando uma pessoa morre, o corpo não é dela, o corpo é do Estado, né? O Estado ele vai pegar o corpo da pessoa e vai estudar o corpo da pessoa para depois liberar para a família, né? Se você morrer de uma morte violenta, você é levado para o IML, que é o Instituto Médico Legal. Se você morrer de morte de causas naturais, você vai ser levado para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Existe essa dicotomia. No SVO, ele é um braço ligado à vigilância epidemiológica. Ele é um braço ligado à vigilância epidemiológica porque vai estudar quais foram as causas da sua morte, se realmente condiz a declaração de óbito com o que está sendo visto ali lá no necrotério. Eu esqueci o nome do rapaz. Lá na autópsia, lá no médico legista, se realmente está batendo. Por quê? Porque, por exemplo, quando começa a aparecer muitos macacos silvestres mortos, a gente desconfia que está tendo uma epidemia de febre amarela silvestre na cidade. Ou seja, que tá avançando a febre amarela na cidade. Não é isso? Não é um indicador? Se está tendo morte de macaco, a gente está desconfiando que está chegando febre amarela. Algumas mortes que são ditas como naturais, a gente tem que investigar realmente o que é, porque naturalmente alguma coisa aconteceu. E, por exemplo, o paciente está lá na UTI, ele está em isolamento e ele pode estar com meningite, ou ele pode estar com tuberculose, mas ainda não chegou o resultado dos exames. Por algum motivo, esses resultados dos exames não chegaram. E essa pessoa, ela morre, né? Ela evolui a óbito e ela é levada para o SVO. A gente tem que entregar esse corpo para a família sabendo exatamente o que a pessoa tem. Por que ela morreu? Por quê? Vamos pensar no caso de 1987, se eu não estiver enganado, lá do Césio 137 em Goiânia. Se os médicos não têm certeza do que é que a Lady das Neves, que foi aquela garotinha que morreu, a gente tinha contaminado o solo, tinha contaminado o cemitério, no velório tinha contaminado ali mais de 200 pessoas, no transporte da criança até o cemitério, né, do óbito até o cemitério, tinha contaminado a rodovia, tinha contaminado o carro, tinha contaminado... Era césio que tinha ali, né? Era césio, é um produto altamente radioativo. É um produto que é utilizado em tratamento de câncer. É um produto muito sério. Então, olha a importância da vigilância epidemiológica. A gente tem que saber do que a pessoa está morrendo. A vigilância epidemiológica tem uma função essencial para anotar as doenças que estão pipocando na cidade. A gente tem que saber exatamente quanto que tem. Desde uma gripe até uma meningite, uma tuberculose, ou isso que aconteceu do Césio 137,
Isso foi tão importante que causou até uma alteração da lei, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela também fiscaliza os equipamentos e produtos que fazem tratamento de medicina nuclear. Né? Olha a importância dessas coisas que aconteceram. Então, às vezes, a gente passa batido ali e acha que a vigilância epidemiológica não é importante, acha que aquela moça lá que vai na casa da gente, né, agente comunitário de endemias, ela não é importante porque ela só vai ali furar umas latinhas, jogar um sal ali para prevenir a dengue. Gente, a dengue já foi responsável por muitas mortes, né? A dengue, ela é do Egito, né? Chama Aedes aegypti, veio lá do Egito. Ela foi responsável por muitas mortes, e sem falar das mortes, o sofrimento que ela causa com a doença estar instalada, né? Então tudo isso é muito importante, né? Todo esse contexto, a gente tem que saber entender e diferenciar, né, essas vigilâncias, essa sentinela de saber a importância e quanto utilizar ela e que elas todas são interligadas. Para quê, Wender? Para quê? Promoção, proteção da saúde, né? Promoção e proteção da saúde. E aí a gente tem também a saúde do trabalhador, né? Quero falar uma coisa para vocês. Vamos contar uma historinha. Eu acho que é 1879, eu acho que é isso. Tinha na Alemanha um grande chanceler que é chamado de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck foi um grande chanceler que ele criou, né, os aposentos, né, os aposentos. A pessoa ela ficava ali numa determinada idade, ela era convidada a ir, né, para os seus aposentos, que é um nome que é utilizado no sinônimo para a cama, para descansar, né, os últimos dias dela ali, ela já não está produzindo, já está doente, né, para ela descansar. Foi o início da aposentadoria, né, que a gente chama hoje, que você trabalha por um determinado período e você vai descansar. Mas as pessoas não aposentavam por idade, né? Durante ali o período da Revolução Industrial na Inglaterra, na Alemanha, né, no Reino Unido ali, as pessoas não aposentavam por idade. As pessoas ou aposentavam por invalidez, sequela, ou as pessoas morriam, porque as máquinas eram muito perigosas, né? As máquinas ali a gente está falando de 1800, 1900, né? No começo da Revolução Industrial, as máquinas decepavam mãos, as máquinas matavam pessoas, né? Essas máquinas de tecelão, por exemplo, né? Todos esses equipamentos grandes, siderúrgicas, né? Não tinha equipamento de proteção individual, as pessoas ficavam ali horas, às vezes 20 horas por dia, exposto a altas temperaturas, né? Imagina a saúde dessa pessoa, como é que vai ser depois, fazendo um movimento repetitivo, machucando a mão, né? Crianças trabalhavam nisso aí, descalço, ali 4, 5 anos trabalhando ainda. Imagina o que isso acarretava na vida das pessoas, né? As pessoas trabalhavam ali 6 dias por semana, tinha um dia para descansar e ganhava nada, ganhava muito pouco, né? Era totalmente explorado, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa olhar com um olhar diferenciado para o trabalhador. O trabalhador ele tem que ter a saúde dele preservada. Por quê? Claro, para a vida dele, para que ele tenha uma vida, né, um bem-estar social, mas também para evitar custos. Um trabalhador doente é um custo para o Estado, é um custo para a empresa, é um custo para o sistema público de saúde, né? O trabalhador ele tem que ter a capacidade de fazer o seu trabalho com segurança para não se machucar, para não atrapalhar a produção, para não ficar com sequela, enfim. Então a saúde do trabalhador hoje parece uma coisa tão distante, né? Parece uma coisa que talvez não fizesse parte do nosso rol quando a gente vai falar do SUS. Pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar o SUS, isso alguns anos atrás, eu não achava que a saúde do trabalhador fosse algo do meu interesse. Até eu começar a ver a importância que tem da gente cuidar da saúde do trabalhador, né? O homem em si, né, a grande massa de trabalho manual, né, esses trabalhos mais que desgastam mais, é feito por homens. O homem ele não vai procurar o sistema público de saúde, ele só vai procurar quando já está muito grave. E olhar para o trabalhador e tentar captar ele lá na empresa, talvez seja uma grande possibilidade de a gente melhorar a saúde do trabalhador. Assistência terapêutica integral. Quero falar isso com vocês também. O que é assistência terapêutica integral? É o seguinte: estou passando mal, vou para o postinho de saúde, que é a porta de entrada do SUS. As portas de entrada do SUS é o posto de saúde e a unidade de pronto atendimento também é uma outra porta de entrada do SUS. Eu vou lá para o postinho de saúde. Cheguei no postinho de saúde, o meu problema não pode ser resolvido ali.
né? O meu problema não pode ser resolvido ali e eu preciso ser encaminhado lá para a unidade de pronto atendimento. Sou encaminhado para a unidade de pronto atendimento. Ó, eu saí da atenção primária e agora eu fui para a atenção secundária, certo? Estou lá na unidade de pronto atendimento. Cheguei na unidade de pronto atendimento, eu piorei, eu tô ficando muito ruim agora, e agora eu preciso da atenção terciária, eu preciso de uma UTI. Então, a unidade, ela vai me regular e vai me proporcionar a ida até uma UTI que tiver vaga, né? Então, agora eu fui para atenção terciária. Cara, tudo que eu precisar, o Estado tem que prover. O sistema público ele tem que me ofertar. Se eu precisar de uma hemodiálise, se eu precisar de um especialista, se eu precisar ir para uma UTI, se eu precisar ir de uma UTI cardiológica, se eu precisar de uma UTI neurológica, enfim, o Estado ele tem que me dar a possibilidade de ter uma atenção à saúde integral. Não vale o Estado virar para mim e falar, olha, hoje a gente não tem neurologista na rede. Tem que ter em algum lugar. Esse neurologista tem que vir, porque eu tenho direito a ter uma assistência terapêutica integral, com médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, todos os profissionais eles têm que estar ali para me atender, porque eu tenho esse direito. É importante isso. É importante essa assistência integral. É ela que vai me ter aquela sensação de quando a gente chega para a família e dizer, olha, a gente fez tudo que a gente podia. E fez mesmo, né? E essa parte aqui que está até grifada, né? Inclusive farmacêutica, né? Inclusive farmacêutica. O Ender, mas peraí, inclusive farmacêutica, o Estado ele tem a obrigação de dar remédio para as pessoas? Será que isso aí não é um pouquinho demais? Gente, uh, o SUS ele tem essa prerrogativa de ofertar medicamentos para a população. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu vou consultar. Eu tenho a capacidade de ir lá e consultar, e a consulta é de graça. E o médico passa lá, por exemplo, lefloxacino de 12 em 12 horas de 500 miligramas, que é um antibiótico. E aí eu vou lá, compro com o meu dinheiro e começo a tomar esse medicamento. Vamos imaginar que o meu filho também fica doente, de uma outra doença, mas ele fica doente. E aí eu levo meu filho lá no hospital. E aí lá no hospital, meu filho consulta e lá o médico passa um outro remédio lá para ele. Vamos pensar aí, um dipirona. Passa lá para ele. Só que eu não tenho mais dinheiro para comprar, porque eu já comprei o meu remédio. O que, que vai acontecer? Eu vou pegar o meu remédio e vou dar para meu filho. Eu vou deixar meu filho passar mal? Vai, se o remédio funcionou para mim, vai funcionar para o meu filho também. Vocês acham que esse tipo de coisa já aconteceu no Brasil? Demais, gente, demais. Na época do INAMPS, das carteirinhas do INAMPS, só tinha acesso a médico quem era carteira assinada. E só tinha acesso a médico quem era carteira assinada e não tinha direito a medicamento. Medicamento você tinha que pagar. Então acontecia muito caso de intoxicação, de superdosagem, de gente que ficava viciada em remédio, de gente que pegava remédio que era dose para adulto e dava para criança. Essas coisas, intoxicação exógena, essas coisas horrorosas, essas coisas aconteciam. E quando foi se pensar no sistema público de saúde, todo mundo entendeu que não adianta dar uma assistência parcial. Tem que ser total, tem que ser integral. Se o sujeito ele tem essa doença, o Estado tem que caçar uma condição de propor essa medicação para a grande população. Ah, Wender, mas na minha farmácia popular não tem determinado remédio. Tá, mas existem, né, aquela coisa até onde o Estado consegue manter para todo mundo, né? Essa coisa do equilíbrio também. Mas as medicações de uso para doenças crônicas, de uso contínuo, de uso constante, elas sempre estão lá. É o remédio para pressão, é o remédio para o colesterol, é o remédio para o diabetes, né? É as fitinhas do HGT, o glicosímetro, as canetinhas, sempre vai ter, sempre tem que ter, porque a assistência tem que ser integral e o Estado ele tem que tentar prover isso. Certo? A participação na formulação de política e execução de ações de saneamento básico, né? Saneamento básico é saúde, gente. A gente precisa falar de saneamento básico, afastamento e tratamento de esgoto. O Brasil não pode mais achar normal a gente ter fossas dentro de casa, né? Isso traz doença, traz ratos, traz baratas, né? Torna o ar fétido. Isso é o caminho das doenças, né? Diarreia comum nessas condições não pode ter. Saneamento básico é SUS também.
e ordenação e formação de recursos humanos na área da saúde. O que eu posso falar é o seguinte: a ordenação e formação de recursos humanos é que o profissional de saúde, quando ele entra dentro do sistema, às vezes eles passam no concurso, eu espero que todos vocês sejam concursados, depois que ele entra dentro do sistema, né, do SUS, ele parece que esquece da vida, não quer estudar mais, acha que não é importante, acha que não precisa, e aí ele vai viver na vida, né? E qual que é a consequência disso? A consequência disso é um profissional que ficou parado no tempo, ficou obsoleto, não acompanha mais, né, as novas tecnologias, os novos programas, as novas diretrizes, né? E aí ele não consegue mais assistir a população. Então, é obrigação do sistema público de saúde manter na formação continuada do seu material humano, né, na qualificação dessa mão de obra desses profissionais que estão ali atendendo o público. Enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, todos esses eles precisam fazer treinamento. Por exemplo, na última UTI que eu trabalhei, a cada 3 meses, pelo menos a gente tinha um grande curso, né? Era a atualização do RCP, era a atualização de respiração de sonda de aspiração de tubo orotraqueal, era atualizações da sonda vesical de demora, era novas ciências terapêuticas que estavam sendo aplicadas, novos produtos que estavam chegando, antibiótico que estava chegando, enfim, sempre tinha que ter uma alteração, porque a saúde está sempre se renovando, a gente tem que ter, né, essa cobrança dos recursos humanos de melhorar a qualidade da assistência com bons profissionais qualificados, treinados para estar dando assistência para a gente. E a 6 aqui, ó, capítulo 6 dos objetivos e atribuições. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Cara, isso é um problema. Isso é um problema sério. Eu estou lendo agora as novas diretrizes da Anvisa, tá? As novas diretrizes. E a Anvisa agora, ela criou, muita coisa, as normas para as boas práticas de fabricação de medicamento, enfim. E essas normas, elas falam que a guarda é tão importante quanto a produção. Imagina eu produzir um antibiótico de alto custo, por exemplo, como o meropenem. Um antibiótico que é de alto custo e é muito difícil da gente chegar no extrato daquela fórmula. Imagine que eu deixe esse meropenem, uma medicação muitíssimo cara, guardada em qualquer local úmido, um local que tem acesso a sol, né? E a gente sabe que o sol ele causa alterações químicas dentro da medicação, não pode ficar exposto ao sol, exposto a roedores, enfim. Eu vou ter a qualidade desse meropenem na hora que eu for aplicar no paciente? Não vou. A minha qualidade ficou pelo caminho, não adiantou nada eu utilizar as melhores técnicas, as mais avançadas ali na produção do fármaco, se na hora que eu chego para distribuir, esse fármaco ele não está inútil, ou perdeu ali 30% da sua capacidade de utilização, né, da sua capacidade de eficiência, não adiantou nada, a gente perdeu no meio do caminho. O paciente não está ganhando, o paciente está perdendo. Então é importante a gente ter essa noção que a produção, a distribuição, o transporte são muito importantes, né? Se eu tenho uma avarias ali na embalagem do produto, eu posso ter o produto acometido por isso também. Eu posso perder a qualidade. O incremento em sua área de atuação no desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e execução de política de sangue e seus derivados. A gente precisa ter uma boa política de sangue, né? Sangue é vida, gente. Sangue é vida. Não é uma frase batida, não. Eu sempre gosto de falar isso. Eu já vi paciente muitíssimo grave, que quando ele recebe o sangue, até a pressão melhora, né? E o sangue, ele tem um grande problema que é a hemovigilância, né? O sangue ele costuma dar muitos efeitos, muitas reações, né? Até 2014, os métodos de rastreamento de doenças que estavam no sangue eram muito raros, era muito difícil, era muito ruim. A gente começou a ter uma revolução dentro da política de sangue de 2014 para cá. A gente era muito obsoleto nesse campo, né? A gente começou a implementar novas técnicas agora, né? Eu lembro que até 1993 era recorrente você ver pessoas que tinham pegado outras doenças fazendo transfusão de sangue, né? E aí utilizavam até uma frase bem batida também, que é trocando um risco pelo outro, né? Se a pessoa sobreviver, ela vai me agradecer, porque pelo menos eu salvei a vida dela.
E a hemovigilância, né, hoje, dentro das unidades de pronto-socorro, dentro das unidades de tratamento intensivo, ela consiste não só na observância do paciente tendo a infusão do hemocomponente, mas também na identificação correta, no preenchimento das fichas corretas, na distribuição correta, na observância dos dados cadastrais, que é muito importante, né? Se o paciente não tomou todo o sangue, ele tem que voltar para a unidade, né? Lá para... Antigamente a gente falava banco de sangue, né? Hoje não se usa mais isso. A gente fala unidade de hemovigilância, a unidade de hemocomponente. Tudo isso é muito importante. O sangue, ele é muito importante. E ele pode acarretar um risco para o paciente também. Certo? Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar ou diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse de saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que direto ou indiretamente se relaciona com a saúde, compreendido todas as etapas do processo na produção e ao consumo. Isso é muito importante. O controle da prestação de serviços que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde. Entende-se por vigilância epidemiológica que a gente tem a divisão. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção de controle de doenças ou agravos. E a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destinam, através da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção, à proteção da saúde dos trabalhadores, assim como a recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos de condições de trabalho abrangendo assistência ao trabalhador vítima de acidentes ao trabalho, portador de doença profissional e do trabalho, participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, dos estudos e pesquisas de avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existente no processo do trabalho, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde, informação ao trabalhador sobre a respectiva entidade sindical, as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde de admissão periódico e demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Então, você não vai fazer exame do trabalhador só quando ele está entrando na empresa. De tempo em tempo, dependendo do cargo que ele exercer, ele tem que fazer exames para ver se a saúde continua boa, né? Galera, essa parte aqui, ó, eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Aqui tem mais questões e o final da definição da saúde do trabalhador que eu deixei para vocês, tá? Ficou bem legal, bem didático esse material. Espero que vocês utilizem bem. Muito obrigado por estarem com a gente.